Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo Borges e o intuito desse canal aqui é abordar os temas relacionados ao excesso de peso, obesidade e as complicações que isso pode trazer para o nosso corpo e para a nossa qualidade de vida. Mas hoje o assunto aqui é abordar a incidência de câncer coloretal para os indivíduos que estão fora do peso e obesos. Isso é muito mais frequente do que vocês possam imaginar. A incidência de câncer coloretal para quem está fora do peso chega a ser 5, 6 vezes maior do que o indivíduo normal, com peso normal. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor para vocês. E lembrando que esse câncer coloretal nos indivíduos obesos é mais frequente ainda nas mulheres do que nos homens. Para os indivíduos de peso normal, é mais comum nos homens. Agora, para quem está acima do peso, nas mulheres chega a ser 40% mais frequente. Vocês vão entender a razão disso, porque isso ocorre. As nossas células, elas têm uma vida média útil de aproximadamente 3 meses. A cada 3 meses você tem que fazer renovação celular. E nos intestinos esse processo é um pouco mais acelerado, porque o trânsito ali é muito intenso, os atritos são frequentes, na mucosa intestinal, por conta do bolo fecal, então essas trocas acabam sendo mais intensas e mais frequentes nos intestinos do que do resto do nosso corpo. Então isso já é um fato aí de trocas mais consistentes, mais rápidas. E sempre que há uma troca celular, o material genético daquela célula é transferido para outra, Ele é uma cópia do nosso DNA. E que exatamente é esse DNA? Imagina-se uma escadinha daquelas de bombeiro, uma escadinha de pintor, que você vai ali alongando essa escada ali, ela tem lá os seus vários degraus. O nosso material genético chamado DNA é exatamente aquilo. Dentro da nossa célula a gente parece uma escadinha daquela e cada degrauzinho é uma informação genética. E sempre que você faz uma troca celular, esse material genético ele é replicado idêntico ao anterior. E aí você tem uma nova célula. A questão é que quando você faz trocas repetidas ou mais intensas, mais rápidas, às vezes pode acontecer que aquele degrauzinho do teu material genético, da tua escadinha, não foi posicionado da maneira que estava na célula anterior. Então aquela sequência de degraus, elas têm que ser replicadas de forma idêntica. E aí, se você faz uma troca mais intensa, mais rápida, há uma confusão ali na posição dos degraus. E aí, aquele degrauzinho que tinha que estar numa escala ficou embaixo, aquele que tinha que estar embaixo ficou em cima, aquele do meio trocou de posição. Então, você vai produzir uma célula diferente da anterior, porque houve uma mudança na estrutura do degrau do teu DNA. Isso faz você desenvolver um câncer. E as células começam a ficar confusas, e aí você produz uma célula diferente da anterior, uma célula defeituosa, e que vai reproduzir células defeituosas por conta dessa mudança. E aí você começa a desenvolver um tumor. E por que razão nos intestinos? Porque ali a troca é muito mais rápida do que do resto do corpo. Porque, por conta do que eu acabei de dizer, o atrito ali da mucosa intestinal é muito mais vigoroso, Então isso faz com que você tenha essas trocas mais repetidas. E aí você desenvolveu um tumor, Tá gordinho, desenvolveu ali uma troca excessiva, desenvolveu um tumor. E no gordinho isso é muito mais intenso, ele come muito mais, tem muito mais dejetos, tem muito mais excreção, e ele está literalmente inflamado pelo fato de ser gordinho. Trocou os seus degrauzinhos. Então você desenvolve um tumor. E pelo fato de você ser gordinho, você também tem aí o que a gente chama de resistência à ação da insulina. O que é exatamente isso? Porque essa situação vai contribuir para a piora do tumor coloretal.
A insulina, pessoal, é o nosso principal hormônio que faz como um dos principais hormônios, vou dizer que é o principal, mas do processo nutricional, talvez seja o principal hormônio aí do processo nutricional. Quando a gente tem glicose sobrando, né, a glicose é proveniente do carboidrato, do açúcar que você ingeriu, essa glicose é um dos principais nutrientes que nos mantém vivos, é um dos principais combustíveis que a gente precisa para ficar vivo. E a função da insulina é colocar a glicose, principalmente no músculo, no tecido gorduroso e no fígado. E o fígado faz essa liberação de liberar a glicose quando você precisa ou de estocar a glicose quando ela está em excesso. E a insulina faz esse papel de colocar essa glicose nesses tecidos. Mas o indivíduo gordinho desenvolveu o que a gente chama de resistência à ação da insulina. Basicamente é isso. Você gordinho, você produz muito mais lixo, muito mais resíduo. Um corpo grande produz muito mais lixo do que um corpinho menor, né? Esse lixo é chamado de citocinas inflamatórias. Ele pode danificar o receptor de insulina nos músculos, no fígado e no tecido gorduroso. Você produziu ali um resíduo, um lixozinho, que vai lá entupir o teu receptor de insulina. Aí esse receptor entupido, a glicose fica pelo lado de fora porque a insulina não consegue abrir de forma adequada, né? Como se fosse uma chave abrindo uma fechadura de uma porta, porque ele está danificado, ele está obstruído. E a insulina não consegue abrir ali aquelas células, porque elas estão obstruídas por conta do resíduo inflamatório que o excesso de peso produziu e danificou ali esse processo. Mas esse indivíduo também desenvolveu um câncer. Aí fica fácil para colocar a glicose. Você vai pegar essa glicose que você não conseguiu colocar no local certo e vai alimentar o teu tumor lá no intestino. Percebe? Aí a insulina percebe o seguinte, olha, eu não consigo abrir aqui a célula muscular, não estou conseguindo abrir as células do fígado para colocar a glicose e já não consigo mais colocar no tecido gorduroso. Mas tem um dispositivo ali que está trocando de célula a todo momento e lá eu consigo colocar essa energia. E aí você vai alimentar o teu tumor intestinal por conta dessa situação de resistência insulínica e o teu tumor explode de crescimento, porque além do processo que eu disse anteriormente, você fez um dano na troca do teu DNA lá na tua escadinha. As células estão se replicando de uma forma veloz e irregular e sendo alimentada por glicose, porque não foi possível colocar no fígado, não foi possível colocar no músculo, não foi possível colocar no tecido gorduroso, porque você desenvolveu uma resistência, aí está um prato cheio para você colocar a glicose e o teu tumor explode de crescimento por conta dessa alimentação excessiva de glicose pelo fato de você ter desenvolvido resistência insulínica. Percebe a complexidade? Pois é. Então, fique atento a essa situação. Se você se encontra aí numa idade aí de 40, 45 para cima, está fora do teu peso, não deixe fazer a tua colonoscopia, não deixe visitar o teu médico, não deixe essas situações passarem despercebida, que pode ser muito mais grave ali no final, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o teu like, isso ajuda a nossa divulgação aqui no YouTube, ajuda o YouTube a reconhecer que isso é de relevância. Compartilhe com teus amigos, compartilhe com teus familiares. Essa é uma informação muito importante que pode salvar vidas. Até lá, pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.